Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Renato. A gente trabalha aqui no curso já há bastante tempo. Ministro aqui algumas matérias. O nosso módulo, iniciando hoje, ele vai versar sobre o direito constitucional. Nós temos aí um grande edital iminente, que é o edital do Tribunal de Justiça. Nós temos uma prova daqui a um mês, até menos, que é a prova do DEGASE, que vai ser feito pela banca do IDECAM, prova dia 11 e dia 12 de outubro. Nós temos também, além do TJ, expectativa para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ano que vem, Polícia Militar do Rio de Janeiro. Tribunal, a gente também tem expectativa na área federal. E direito constitucional é a base. Cai em todos os concursos públicos essa disciplina. E aí eu disponibilizei 3 a 4 encontros aqui na sexta-feira pela manhã, de 15 em 15 dias. Fui lá no último edital do TJ e fui também no edital do DEGASE e peguei um tema que cai nos 2 concursos, que é o tema administração pública e servidores públicos. Então é um tema afeto a todos nós aqui, servidores, e é um tema que envolve o nosso dia a dia na administração. Aí coloquei para vocês aí diversas questões envolvendo aí algumas bancas e já recomendo você ter uma Constituição Federal. Quem não tem, essa aqui é bem pequenininha. Isso aqui você compra na qualquer banca de jornal, vende na internet. Você paga aí R$20, R$10. Quem não quiser comprar, mande um e-mail para o seu senador, que ele vai te mandar para a sua casa de graça essa daqui, ó. Essa aqui você manda um e-mail para o seu senador, diz que você faz concurso público e que você quer uma Constituição. Ele vai mandar para sua casa gratuitamente. Mas se quiser comprar na banca, R$6 a R$10, você compra uma dessa aqui na banca. E ela é bem atualizada com a emenda 135 de 2025. Então, assim, não tem como, senhores, estudar o direito constitucional sem a Constituição. Obrigado, Roberto. Há quem prefira o completo. Presta aqui, por gentileza, o seu código. Por gentileza. Há quem prefira o completo, que é o vade-mecum. Recomendo também, porque aqui tem tudo. Aqui, além da Constituição, tem o Código de Processo Civil, tem o Código Penal, tem a CLT, quem pretende fazer o TRT, tem as legislações especiais, quem pretende fazer ano que vem a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, esse aqui é completão. Ele é pesado? É. Incomoda? Sim. Dá trabalho carregar? Sim, mas não tem jeito. É um preço que se paga. Atrapalha realmente na bolsa, mas é uma boa ferramenta para a gente que está estudando aí, enfrentando concurso público. Esse aqui é da editora Ridel. Tem dele, obrigado, tem dele clássico e tem dele na versão compacta. Então, não deixe de aí adquirir. Eu não quero, Barroso, comprar nenhum código. Você entra no site do Planalto e imprime a Constituição. É uma também opção aí que você tem. Ou ficar no PDF aí no celular. Só que eu não recomendo estudar pelo celular, porque a gente acaba perdendo um pouco o foco. Porque telefone tem não só a Constituição, tem de tudo ali e pode tirar o nosso tempo. E tempo é muito precioso. Tá? A gente está estudando aqui quem vai fazer o TJ. TJ, na última prova de 2021, a gente viu uma pontuação muito alta. Né? Um dos últimos convocados errou 8 questões, turma. Então você tá falando de um concurso que não é um concurso que se você, por exemplo, igual o meu eu fiz 77 pontos de 100, eu consegui passar. Hoje você não passa com 70 pontos não, tá? Hoje você não passa com 75, você tem que 8, 9, porque o concurso ficou profissionalizado. Então você vem para cá, estuda de manhã, vai fazer suas coisas, alguns colegas conseguem ficar à tarde.
a gente tem outras demandas para resolver. Então, se você não se organizar para enfrentar um concurso, a gente vai ficar batendo na trave. O ideal é você vir para uma turma dessa, montar um caderno, se organizar, montar um programa de estudo. Não dá para fazer todos os concursos, a gente não passa para nenhum. Essa é uma realidade. Vou fazer TJ, vou fazer TRF, fazer o TRT, vou fazer... Não. Concurso tem que focar em um. Exemplo, eu quero ser servidor do TJ, vou focar no TJ. Abrir o DEGASE, vou fazer o DEGASE. Vou lá tirar um domingo para lá fazer uma prova, porque cai português, cai constitucional, cai adjunto. Eu não vou parar a minha vida para estudar para o DEGASE, porque senão eu não vou passar para o TJ, porque um edital vem em cima do outro. Então, o primeiro passo é você ter um foco. O que eu quero para mim? Eu quero passar para o Ministério Público da União, MPU. Vou lá no último edital, que caiu na prova, vou montar uma grade para eu estudar. E vou estimar 2, 3 anos estudando para o MPU, que eu vou resolver a minha aposentadoria passando por um concurso desse. E aí, nessa minha jornada, eu vou fazendo outras provas. Eu não vou parar e estudar outras matérias que não caem. Estou dando um exemplo para vocês. Obviamente que quem faz concurso para o TJ acaba estendendo um pouquinho para TRF, TRT, TRE, mas não dá para você sair no tudo que vai fazendo aí, tudo que vai abrindo você vai fazer, e aí você acaba perdendo um pouquinho, né, aí o foco e você posterga a sua aprovação. Então vamos pegar o nosso material, vamos começar a nossa aula, vamos partir das questões para a teoria. Direito Constitucional, aula 1, vamos começar do artigo 37, abre aí comigo, artigo 37 da Constituição de 88. Artigo 37 da Constituição Federal de 88. O que fala aí o artigo 37 da Constituição Federal de 88? Acompanha o caput aí comigo. Ele não fala assim, a administração pública direta e indireta, sim ou não? De qualquer dos poderes da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, não é isso? De qualquer dos poderes aí, obedecerá aqueles princípios que são básicos do direito, não só do direito constitucional, mas também do direito administrativo, que é o clássico LIMP. Ele vai citar aí a legalidade para a gente, não é isso? A impessoalidade, o que mais? A moralidade, a publicidade e a eficiência. Aí eu vou pegar aqui a questão de número 12, vou pegar número 13, que foi TJ 2024, Banca Fundação Getúlio Vargas, lá de Roraima, analista judiciário. Vamos começar com a questão de número 13. Sobre a controvérsia relativa aos requisitos constitucionais para a criação de cargos em comissão, é incorreto afirmar. Então, ele pede aí para a gente marcar a errada. Letra A diz: os cargos em comissão devem ser preenchidos por servidores de carreira e destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Letra B, a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Letra C, o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar. Letra D, tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. E letra E, as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os instituir. E aí, o que você marcaria como errado nessa assertiva? Vamos lá. Qual a resposta aí? Letra A de alfa. Por que, amigos do online, letra A de alfa? Porque, vamos ler rapidinho o artigo 37, inciso 5º.
Artigo 37, inciso 5º da Constituição. Vê se ele não fala das funções de confiança, sim ou não? As funções de confiança, o que mais que fala aí? Isso, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos. E o que mais que fala? E os cargos em comissão. O que mais? A serem preenchidos somente por servidores públicos, que fala aí? Não. A serem preenchidos por servidores de carreira, num percentual mínimo previsto em lei. E a função aí está até correta na letra A. Porque cargo em comissão serve para quê? Boa, Roberto. Direção, chefia e assessoramento. Vamos lá. Vamos tentar entender isso aí. Ó. Primeiro ponto aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos organizar o caderno. Estou aqui estudando porque eu pretendo fazer parte de uma administração pública. E o próprio artigo 37, caput, fala numa administração pública. Ele me dá até uma classificação aí. Ele fala de uma administração direta e fala numa administração pública indireta. A administração pública direta também é chamada de quê? Administração pública centralizada, não é isso? E a administração pública indireta é chamada de administração pública descentralizada. Uma palavra, turma, uma expressão substitui essas duas aqui. Qual que é? Eu posso me reportar nas provas de marcar X a administração pública direta e a administração pública indireta, por qual expressão? Qual? Coloca primeiro setor. Tudo bem? Se a banca da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, se reportar ao primeiro setor, ela está se referindo à administração pública direta e indireta. Porque nós temos hoje quantos setores hoje? Quantos setores? 4. Até bem pouco tempo 3, tá? Mas já temos 4 setores. Primeiro setor, direta e indireta. Segundo setor, quem é que está no segundo setor? É o mercado. São as concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos, particulares que prestam serviços públicos buscando lucro. Não tem pecado nenhum querer ganhar dinheiro. Então o empresário vai lá, participa de uma licitação, por exemplo, recebe uma delegação para prestar serviço público. Isso é muito comum no segundo setor. Terceiro setor, concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Autorizatárias de serviços públicos. Segundo setor. Terceiro setor, clássicas o quê? Paraestatais. Paraestatais, terceiro setor. São aquelas pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços sociais. Elas chegam aonde o Estado não consegue chegar. A ideia é essa. Aí vocês têm o Sistema S, OS, o CIP, entidades de apoio. Até o terceiro setor, hoje todo mundo sabe, quem está fazendo um concurso público. Tem isso no caderno maceteado. Mas o quarto já vem caindo. E o quarto é o quê? É a autorregulamentação. Tá? É o particular, prestando um serviço sem intervenção do Estado. Galera, o nosso dia a dia, iFood, Uber, 99, Airbnb. É o quarto setor que vem crescendo de forma assustadora. E o Estado não consegue controlar, por isso que é autocontrole. Recomendo assistir uma aula lá no YouTube da AGU. Siga o canal da Advocacia Geral da União no YouTube para você ficar por dentro do bom direito público que cai nas provas de marca X, discursivas também. Então, lendo o artigo 37,
administração pública direta e indireta. Galera, isso aqui é campo lá para o direito administrativo. É lá que eu vou me debruçar para estudar. Quem é que está na indireta? Quem está na direta? Direta, vamos lá. União. Perfeito. Isso aqui é matéria de direito constitucional. Eu tenho que estudar do artigo 18 até o artigo 36. Quando eu vou estudar a organização do Estado. A competência de cada ente político. Então, eu vou estudar essas entidades políticas nesses artigos. Agora, a indireta ou descentralizada, quais entidades estão aqui? Autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e as empresas públicas. Dá até para colocar aqui também os consórcios. Pela lei 11.107 de 2005. Consórcio, se ele tiver personalidade jurídica de direito público, ele passa a integrar a administração pública indireta do ente consorciado, artigo 6º da Lei dos Consórcios. Então, eu vou me debruçar lá em direito administrativo a essas entidades. Aqui eu preciso citar, porque o artigo 37, ele abre com essa informação de uma administração pública direta e indireta. Outro detalhe que ele cita, de qualquer dos poderes. De qualquer dos poderes. Poderes. Quais são os poderes? Turma. Legislativo, executivo e poder judiciário. Ok. Que esses poderes são independentes e harmônicos entre si, a gente já sabe, artigo 2º da nossa Constituição. Que esses poderes possuem funções típicas e atípicas, também a gente já tem essa noção. Porque a função típica é a função principal do órgão. Qual que é a função principal do legislativo? Legislar e fiscalizar. E ele fiscaliza por meio de qual órgão? Congresso Nacional. Não fala Tribunal de Contas. Ah, mas é o tribunal que fiscaliza. Sim, é auxiliado pelo Tribunal de Contas. Porque se eu sei marcando na prova que é o tribunal que fiscaliza, eu vou errar. Porque quem fiscaliza é o parlamento. É a Câmara dos Vereadores, é a Assembleia Legislativa, é o Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas. A gente sabe que quem fiscaliza é o tribunal. Quem vai exercer o controle externo é o Tribunal de Contas. Mas não está escrito isso no artigo 71 da Constituição Federal. Estou acompanhando, pessoal? Oi? Exatamente. Exatamente, porque quem dá a última palavra é o Congresso. Porque o tribunal pode rejeitar as contas de um prefeito, mas se a Câmara dos Vereadores aprovar, quem manda é o povo. E o povo está onde? Está no parlamento. Tudo bem? Eu olho para esses poderes e imagino, e coloco no meu caderno, a União. Legislativo na União é representado por qual órgão? Boa, Congresso Nacional, que tem um sistema bicameral. Tema do nosso próximo encontro. Vamos falar aqui no próximo encontro de poder legislativo, que é um tema também muito denso. A gente vai falar bastante aqui sobre legislativo. O sistema é bicameral, artigo 44 da nossa Constituição. Bicameral porque ele tem duas casas, a Câmara e o Senado. E o tema aí, ontem mais falado, foi a PEC da blindagem, que eu recomendo ler, porque isso pode vir em prova de marcar X. Por que PEC da blindagem, né?
Presidência da República. Judiciário. Ó, posso colocar o Supremo, posso colocar o STJ, porque o Supremo Tribunal Federal, ele não é um órgão de quarta instância. Como diz a professora Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco. Supremo Tribunal Federal é um órgão de superposição. Cabe a ele, então, somente a guarda da Constituição Federal, artigo 102 caput. Mas o STJ é sim o órgão da União, indubitavelmente, dentre outros, tá? Dentre outros. Eu olho para os estados, e eu tenho que enxergar ali o poder executivo, legislativo, judiciário. Por exemplo, legislativo, Assembleia Legislativa, executivo, governadoria, judiciário, Tribunal de Justiça, porque o TRF é da União, tá? Distrito Federal, senhores. Quem está lá no Legislativo? Qual Câmara? É a Assembleia? É o quê? Lá tem Legislativo? Tem. E lá a gente sabe que, lendo a Constituição de 88, no seu artigo 32, a gente aprende que o Distrito Federal, ele é híbrido. O que significa dizer que ele é híbrido? Que ele tem status de Estado e tem status de município. Distrito Federal tem Constituição? Tem Constituição como tem o Estado do Rio de Janeiro? Não, por quê? Porque está escrito lá que ele é organizado por lei orgânica. Vocês lembram disso? Lá tem prefeito. Quem é que tem lei orgânica? Município. Ah, então lá tem prefeito, né? Não, cara, lá tem governador, porque eu tenho status de Estado e status de município. Ele é híbrido. Então lá eu vou pegar do município, Câmara, e legislativa do Estado. Câmara Legislativa. Câmara Legislativa, onde estão situados os deputados distritais. Alguém que falou em Câmara Distrital, porque lá tem deputado distrital. O Executivo lá é pelo governador, e lá tem o TJDF. Tudo bem? E os municípios, senhores? Municípios tem no Legislativo a Câmara dos Vereadores, que ninguém merece ser ver aqui, né? Fala sério. Câmara Municipal, pode ser também Câmara dos Vereadores. O que mais? Executivo tem a Prefeitura, né? E o Judiciário não existe. Se alguém falar, sou juiz municipal, prende, estelionato, tá? Não tem juiz no município. Ainda, não se expande se tiver. Mas o nosso poder constituinte originário não previu, ok? Então, esses poderes estão lá no caput do artigo 37. Estão lá no caput do artigo 37. E não posso deixar de citar, no próprio artigo 37, os princípios que estão aí, que eu vou deixar para você estudar lá no direito administrativo. Tudo bem? Lá você vai estudar esses 5 princípios. Quem está chegando agora, ainda está aí tendo contato com o direito, basta abrir o artigo 37 para identificar a legalidade, não é isso? O que mais? Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando, observação, artigo 77 da Constituição do Rio de Janeiro. É sempre importante você associar, quando puder, a Constituição Federal com a Constituição Estadual. E lá na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, qual princípio eu não encontro do LIMPE aqui no nosso Estado?
Ué, tem princípio aqui, Barroso, no Rio de Janeiro? Tem princípios. Tem princípios. E está escrito lá na Constituição do nosso Estado. A gente sabe que a prática destoa um pouquinho, mas juridicamente, a CF é de 88. A SERJ é de que ano? Lembram? 88, lá nós temos 250 artigos. Mais de 100, 144 ADCTs. Atualmente, 135 emendas constitucionais. Quando a gente cria uma Constituição em 88, a gente rompe com o sistema anterior, o ordenamento jurídico anterior que vigia desde 67, que era o regime militar. Estão acompanhando? E aí, quando a gente sai do regime militar e entra num Estado democrático de direito, o ADCT, ou os atos, né, de disposição transitória, previu o quê? Que os estados da federação vão ter 1 ano para criarem suas constituições. Então, as constituições estaduais são de 89, 1 ano depois de 88. Então, a SERJ é de 89. E lá em 89, não havia na Constituição Federal ainda o quê? A eficiência, que vem com o Estado Gerencial Brasileiro, gestão do PSDB na época, Fernando Henrique Cardoso, que por meio da emenda, vocês se recordam? Perfeito. 19 de 98, previu expressamente a eficiência. Tudo bem? Tranquilo aí? E aí, o Rio de Janeiro fez o quê? Vou colocar princípio da simetria, vou colocar a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade. Ele poderia manter até a publicidade, mas ele foi além. Ele colocou mais um princípio expresso. Coloca no caderno, não custa colocar isso aí. Que é o princípio, alguém faz ideia? Coloca aí, interesse coletivo. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, seria uma excelente questão para o TJ. Você ia ganhar esse ponto. A maioria vai errar, porque não sabe nem que existe a SERJ. Não cai na minha prova a SERJ, porque o edital não fala. Brinca com a FGV para você ver. Dá confiança para ela. Estude o máximo que você puder. Se eu vou fazer um concurso para o Estado do Rio de Janeiro, eu tenho que conhecer a minha Constituição. Por exemplo, onde é que está escrito que nós temos licença paternidade de 30 dias? Onde é que está escrito isso? Artigo 83 da SERJ. Lá está dizendo que nós temos 30 dias de paternidade. Onde é que está escrito que hoje a licença adoção tem o mesmo prazo que a licença gestante? Não é no Estatuto dos Servidores. Era para ser, mas está na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu sempre recomendo aos meus alunos estudarem o artigo 77 e o artigo 83, pelo menos, porque ele vai te dar vários direitos que nós aqui do Estado do Rio de Janeiro temos, que você busca na Constituição estadual. Então, de novo, interesse coletivo. Interesse coletivo. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, não há o princípio da eficiência de forma expressa. Porque se eu falar que o Estado não é eficiente, eu vou estar cometendo uma gafe muito grande. Eu sei que na prática não é. Brincadeira, a gente está gravando. Tudo aqui funciona no nosso Estado. Aqui é uma maravilha, chega a dar gosto. A gente é modelo aí para o mundo de gestão aqui no Estado do Rio de Janeiro. Mas isso pode cair, porque eu não tenho expresso. Eu tenho o que aqui no Rio? Implícito. Eu tenho implicitamente a eficiência, explicitamente interesse coletivo. Ok? Tudo bem? Assim como na União estava implícita a eficiência antes de 98. Perfeito. Assim como na União estava implícito a eficiência. E também está implícito o que aqui? Interesse coletivo, pô. O que é impessoalidade? 3 cortes. Buscar interesse público,
tratar todo mundo com igualdade e não admitir autopromoção. O próprio artigo 37 me dá essa informação quando diz que atos, obras, programas, serviços dos órgãos públicos têm que ter caráter o quê? Educativo, informativo, de orientação social, e dela não pode constar nomes, símbolos ou imagens, porque isso gera uma promoção pessoal. Então está aí também implícito aqui, mas versando sobre princípios expressos, muita atenção com essa informação aqui. Aí eu pego o ponto 4, eu já vou chegar no cargo comissionado. E destaco o princípio da acessibilidade. Acessibilidade. Professor, o que é acessibilidade? Envolve as pessoas com deficiência? Não. A acessibilidade, senhores, envolve o quê? Envolve o acesso. Acesso a quê? Cargos, funções e emprego. Então, a acessibilidade, vamos lá, artigo 37, primeiro, da CF. Artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal. Ele cita cargos públicos, empregos públicos e funções públicas. Tudo isso daqui é acessível tanto ao brasileiro quanto ao estrangeiro. O estrangeiro pode fazer o concurso para o TJRJ? Tem um turista aqui a passeio, aí vem querer fazer o concurso do TJ. Pode ou não pode? Pelo Estatuto Estadual, aí sim, o Estatuto dos Servidores, um dos requisitos para você acessar cargo, empregos e funções públicas é ser brasileiro ou ter a nacionalidade portuguesa, desde que haja uma reciprocidade entre Brasil e Portugal. E existe um decreto que trata da igualdade. Os demais estrangeiros, no nosso Estado, pelo Estatuto, porque aqui ele fala o que para a gente no 37, inciso 1º? Estrangeiros na forma da lei. Estrangeiros na forma da lei. E aqui eu tenho duas leis que me interessam. Ó, turma aqui é aberta. Estatuto Estadual vai falar do português, que é um estrangeiro, e o Estatuto Federal, que vai falar de 3 cargos que o estrangeiro tem acesso. Aqui ele olha para a nacionalidade portuguesa, Rio de Janeiro, então TJ, Detran, Degás, Polícia Civil, português. E no âmbito federal, quem vai fazer? TRF, TRT, TRE, Polícia Federal, PRF. PRF já está com o edital na agulha, mandou chamar os excedentes, mas vai ter prova ano que vem para o PRF, ano que vem. São muitas vagas. Polícia Rodoviária Federal. Lá eu trabalho com a Lei 8.112/90, artigo 5º, que diz que as universidades e as instituições de pesquisas científicas e tecnológicas federais poderão prover seus cargos com técnicos, cientistas e professores estrangeiros. Abriu o leque. Inclusive, recentemente, a Polícia Federal prendeu um terrorista aqui dando aula na UERJ. Se você acompanhou o jornal aí. Um cara que estava com o nome na Interpol, estrangeiro, dando aula na UERJ, também na UFRJ, e aí foi identificado e preso, respondendo, né, por ataque terrorista no estrangeiro. Ou seja, como é que ele entrou? Concurso. Porque eu posso sim prover cargo de professor com estrangeiro. Tudo bem? Olha como é que muda aqui, ó. No ponto 5. Quem está com a Constituição aberta, você encontra a expressão investidura.
no próprio artigo 37, inciso 2º. Artigo 37, inciso 2º. Só que quando ele fala em investidura, ele só menciona a expressão cargo público e emprego público. Quando ele fala em investidura, senhores, ele não cita o quê? Função pública. Ele não cita as funções. Logo, há concurso público para função pública? O que eu respondo para o examinador? Não. Não por quê, candidato? Porque a Constituição de 88 previu apenas o concurso público para os cargos e para os empregos públicos. Cargos e empregos públicos, por meio do concurso público. E aí o concurso, obviamente, está no próprio 37, inciso 2º, ele pode ser de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo do emprego. Só que não bota um ponto aí, ele bota uma vírgula. Ressalvado, o que, senhores? Isso, os cargos em comissão. Que eu não posso confundir com a função de confiança. Eu já ouvi tanta coisa em relação a isso, tanta coisa, que eu prefiro ficar com a Constituição de 88 para ganhar as questões de prova. A Constituição Federal me dá duas diferenças entre cargo comissionado e função de confiança. Tudo bem? Vamos abrir. Está no 37, a gente até leu já ele hoje. É o próprio 37, inciso 5º. Ó, cargo em comissão é de livre nomeação e de livre exoneração. Então não tem concurso para cargo comissionado. A função de confiança não está escrito aí, mas está lá na Lei 8.112/90, que a doutrina acaba pegando e ensinando para a gente. A função de confiança não tem nomeação, porque não é cargo. A função de confiança não tem nomeação, porque não é cargo. É o que então, Barroso? É uma atribuição. E se é uma atribuição, eu vou fazer o quê? Perfeito. Designação. Designação e de livre dispensa. Só que essa liberdade aqui não é para qualquer pessoa. Aqui vai ter que ter vínculo com a administração pública. Porque se for cargo em comissão, pode entrar um particular para a administração pública aqui? Pode entrar um estranho à administração? Pode. Pode entrar um servidor público? Pode. Eu tenho 10 cargos comissionados de assessor de desembargador da primeira Câmara Criminal da capital. Eu posso prover esses 10 cargos com pessoas estranhas ao TJ? Posso ou não posso? Não, por que eu não posso? O artigo, exatamente, o artigo fala assim, olha só, é livre nomear e exonerar. Mas, ó, um percentual mínimo, que vai estar previsto em lei, vai ser para quem? Para servidor público de carreira. Vocês sabem que os cargos podem ser de carreira e os cargos podem ser isolados.
Na aula de estatuto você estuda isso: quadro, classe, carreira, cargo isolado, cargo de carreira, promoção, progressão funcional. E aqui quem vai fazer o TJ, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça, eu não sei como é que está o percentual hoje, você pesquisa aí. Na época que eu fiz o TJ, lá atrás, em 2008, era um percentual de 75% dos cargos. Naquela lei que fala do plano de carreira aí que vai fazer o TJ. Eu acho que é a lei 4260, não sei se mudou. Servidor de carreira que vai estar previsto em lei. Por exemplo, pega o TJ aqui, vamos imaginar se for o mesmo percentual. Eu tenho 100 cargos de assessoramento no TJ. 75 cargos é para quem gera o TJ. É justo isso. Porque você vai acumular, vai ganhar um pouco a mais no seu contra-cheque. E os 25? Aí chama um amigo do amigo do amigo do amigo. Tá tudo certo. Tá tudo, não tem nada de errado nisso. Que absurdo, tem um cara trabalhando no meu gabinete que nunca fez concurso público. Não fala essas coisas. Isso está previsto em lei. Você não fala isso. Se ele está ali é porque a lei previu que é livre. Não deveria ser todo mundo para o concurso? Não sei. Que tem de servidor preguiçoso aí. Você pegar um particular vai fazer muito melhor do que ele. E te falo como um servidor público, tá? Tudo bem? Percentual mínimo, o professor saudoso Eli Lopes Meirelles vai comentar esse artigo e ele vai, na verdade não é o professor Eli, é o professor José Afonso da Silva. Ele tem um livro muito bom, Comentário Contextual à Constituição Federal. Ele comenta todos os artigos e todos os incisos. Para quem não conhece José Afonso da Silva, foi quem fez a nossa atual Constituição Federal. Ele olha para esse 37, inciso 5º, e fala que aqui eu tenho um princípio da razoabilidade. Ele fala que é razoável deixar um percentual mínimo previsto em lei para quem fez concurso, para poder acumular. Tudo bem? Para assessorar, dirigir, chefiar. Já aqui não. Aqui só posso designar e só posso dispensar quem? Quem é servidor ocupante de cargo efetivo. Então aqui é exclusivo, tá? Exclusivo para servidor público ocupante de cargo público efetivo. Função de confiança. Em ambos os casos, função de direção, chefia e assessoramento. Em ambos os casos, direção, chefia e assessoramento. Não dá para distinguir pela função. Ah, eu sou chefe aqui do setor. Eu não consigo identificar se o chefe do setor é ocupante de um cargo comissionado ou se ele está desempenhando uma função de confiança. Porque as funções são para os dois. Tudo bem aí? E também, senhores, é bom colocar aí que a penalidade é comum para os dois também. É a mesma pena para os dois, Roberto. Qual é a pena para quem cometeu uma falta grave num cargo comissionado? Então, eu sou diretor de um departamento, de um gabinete, e recebo propina. Qual pena que será aplicada? Eu vou ser exonerado, sim ou não? Por que eu não vou exonerar, senhores? Por que eu não vou exonerar? Hã? Perfeito, ó. Ó, exoneração não é penalidade. Ué, onde é que estão as penalidades, Barroso? Artigo 292 do Regulamento Estadual. Daquele clássico decreto regulamentar 2479/79.
O artigo 292 do regulamento diz que são penalidades advertência, repreensão, suspensão, demissão, destituição do cargo comissionado e da função de confiança e as cassações de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. E lá eu não encontro exoneração como sanção. Então a maioria marca isso que vocês responderam aqui na prova. Qual pena será aplicada para o assessor que praticou peculato? Exoneração. Não, ele vai embora, vai ser exonerado. Errado. Ele também não é demitido. Porque quem é demitido é quem tem cargo efetivo. Eu vou extinguir o vínculo entre ele e a administração pela destituição. Por isso que a destituição gera o quê? Vacância. Já estudaram aqui vacância, sim ou não? Está na lei, vacância, destituição. Porque eu estou aplicando uma penalidade. E o próprio Estatuto Estadual fala de destituição. Tudo bem? Porque a demissão é para quem tem cargo efetivo, a exoneração não é penalidade. Ela só serve para quê, professor? Para que serve a exoneração? Ora, se é cargo, qual é a forma de provimento? Nomeação. Provimento originário. Não quero mais. Por quê? Porque eu não estou afim. Quero chamar outra pessoa. Faço o quê? Tem nem que motivar, senhores. A exoneração não precisa explicitar os motivos. Quando você for se debruçar aqui em direito administrativo, você vai aprender a diferença entre motivo, motivação, móvel e teoria dos motivos determinantes. Todo ato tem motivo, mas nem todo ato tem o quê? A motivação. Exonera-se Tício, publica-se. Mas por quê? O motivo é livre. Eu não posso fazer o quê? Exonera-se Tício, vírgula, tendo em vista que só chega atrasado. Opa, além do motivo tem a motivação. Vai gerar o quê para Tício? Direito à ampla defesa contraditória. Pela ordem ou autoridade, eu nunca cheguei atrasado. Pega meu ponto. Tudo bem aí? A destituição, sim, porque é uma penalidade. Aí sim, estou destituindo, tendo em vista fraudes, licitações, propina, abandonou aqui o cargo comissionado. Tudo bem? Aqui não é penalidade, embora pareça, tá? Toda hora o jornal fala, fulano de tal foi exonerado após receber propina. A gente ouve isso e repreende e anota no nosso... Não, está errado o repórter. Mas a gente perdoa ele, porque ele não é jurista. O repórter não é jurista, ele está lhe dando uma notícia que o povo entende. A gente aqui tem que fazer uma filtragem. Tudo bem aí? Tranquilo? Destituído. A sanção, a penalidade para essa turma aqui é a destituição. Tudo bem? Destituição. E não custa também observar o caderno, tanto no cargo comissionado quanto na função de confiança, com a súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, que fala do nepotismo. Destituição do cargo, não é isso? Destituição do cargo e também da função de confiança. Tudo bem? Tranquilo, Pedro? Destituição também da função. Não, porque ele assim, vamos aqui ilustrar. Você é técnica do Tribunal de Justiça, fez curso para técnico, e você assumiu a função de confiança lá na segunda instância com o desembargador. Para atingir o seu cargo tem que ter relação. Porque a falta grave pode ter só relação com a função de confiança. Volta para o cargo, para o órgão que ele estava. Mas na função, ele vai ser destituído, porque ele foi penalizado. A única pena que eu posso aplicar
para cargo comissionado e função de confiança é advertência. Por quê? Porque se ele incorrer numa falta passível de suspensão ou demissão, não cabe para eles, cabe a destituição. Tudo bem? E para quem tem cargo comissionado, aí fica mais fácil enxergar isso. Ou seja, exoneram, exemplo simples, ano que vem o que mais vai ter vai ser o quê? Exoneração. Mudou o prefeito, mudou o governador, que deve mudar ano que vem aqui no Rio. Vai entrar uma equipe nova, faz parte. E a turma que está lá? Todo mundo o quê? Aqui é mais fácil enxergar, aqui já é mais verticalizado. Só vai gerar uma demissão lá no cargo efetivo se tiver relação. E quem explica melhor isso aqui? Não é o Estatuto do Rio de Janeiro não, tá, pessoal? É a Lei 8.112/90. Lá ela é muito direta nesse aspecto. Tudo bem? Mas o TJ não vai ter como cobrar, porque não cai 8.112. Tá? E não deixa de colocar, veda-se o nepotismo. Veda-se o nepotismo. E o nepotismo é relação de parentesco até que grau? Terceiro grau. Seja na linha reta, na linha colateral, inclusive aquele o quê? Nepotismo cruzado, que são as designações recíprocas. Tudo bem? Da onde? Não, vai ter que ter processo administrativo. Para exonerar não tem PAD, tudo bem? Para destituir, aí é penalidade. Aí tem que ter. Normalmente começa com uma sindicância, converte em PAD e destitui. Continua no cargo. Advertência, ok. E toda penalidade tem que ter o quê? Ampla defesa aí, contraditório. E para exonerar precisa? Não, porque não é penalidade. Tudo bem? O que? Não entendi. Improbidade. Na lei de improbidade, sim, artigo 12. Lá você tem penas que vão ser aplicadas dependendo ali do ato que ele praticar, se é o 9º, 10 ou 11, que é a perda da função dele. Vocês lembram da lei de... Mas aí é outro assunto, tá? Lei de improbidade, se quiser colocar a lei aí, é 8429/92. A penalidade dos funcionários é qual artigo que você tinha falado? 292, do decreto 2479 de 79. Tudo bem? Tranquilo? Então, qual é o erro dessa questão aí? Voltando para a questão. Voltando aqui para a questão. Qual é o erro dessa assertiva? A que a gente aí... Questão 13. Da letra A. Os cargos em comissão devem ser preenchidos por servidores de carreira e destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. O erro aqui é esse, devem ser preenchidos. Tá? Devem ser preenchidos, porque eu posso preencher esses cargos com particulares. Percentual mínimo é para servidor público de carreira. Tudo bem? Voltando lá para a Constituição Federal. Servidor público pode se associar? Pode. Ele pode se sindicalizar? Pode. Ele pode fazer greve? Pode. Pode. Vamos lá. Posso apagar aqui? Coloca aí, número 6. Servidor público em estágio probatório, pode fazer greve? Imagina, você lá um mês, já começa a encabeçar uma greve dos servidores. É um ato de coragem, tá? Fazer isso. Pessoa de muita coragem. Ir para as manifestações, pegar o microfone, chamar a atenção do gestor público, né? Vamos lá. Ponto 6. Sindicalizar tranquilo, está aí no próprio artigo 37, inciso 6º. Se sindicalizar não tem nenhum problema. Se associar também não tem nenhum problema, está aí, ele pode se associar, se sindicalizar. E o inciso 7º merece uma atenção nossa,
que envolve a greve. Direito de greve. Ora, o artigo 37, inciso 7º, ele é uma norma de eficácia plena, contida ou limitada? Amigos do online, e aí? É bom colocar isso no caderno. O artigo 37, inciso 7º da nossa Constituição de 88, ele é classificado pela doutrina como uma norma de eficácia plena, contida ou limitada? Senhores, norma de eficácia plena é aquela que tem uma aplicação direta, integral e imediata. Ó, imediata, integral e direta. Norma de eficácia plena. Norma de eficácia plena. Tem aplicação direta, imediata e integral. Me dá um exemplo. O artigo 5º da nossa Constituição, inciso 11. Diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Salvo flagrante, não é isso? Desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse artigo 5º, inciso 11, tem uma aplicação direta, imediata e integral. Não preciso de lei nenhuma para isso. Está aí tranquilo? Norma de eficácia contida. É aquela norma que tem uma aplicação direta, imediata, mas não o quê? Não integral. Não integral por quê? Porque a lei pode restringir o seu alcance. Por isso que alguns chamam de norma de eficácia restringível. Direta, imediata, mas não integral. E é uma unanimidade nos livros que dá o mesmo exemplo. Artigo 5º, inciso romano 13. Vamos ler aí comigo. Artigo 5º, inciso romano 13. Artigo 5º. É romano, tá, turma? Romano é complicado. Mas a gente com muita paciência chega lá. Vamos lá. Tá, o X, 3 pauzinhos. Achei aqui, ó. Vamos lá. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, qualquer trabalho é livre. Trabalho, galera, lícito, pelo amor de Deus. Lícito é livre. Tudo bem? Mas a lei pode o quê, turma? Tá aí. Exigir uma certa qualificação. O melhor exemplo que os livros dão aí pra gente é a prova é o exame de ordem. Que não é prova, é exame de OAB. O camarada faz a faculdade de Direito, se forma e não tem a profissão de advogado. Ah, mas que absurdo, eu estudei 5 anos. Tem que fazer um exame, porque a lei exige, a lei da OAB, você tem que fazer, né, aquele exame para pegar a carteirinha da ordem para advogar. Norma de eficácia contida. Se eu depender de uma lei para exercer um direito, norma de eficácia limitada. O que é uma norma de eficácia limitada? É aquela norma que tem uma aplicação imediata, por meio de, tá? Indireta, porque que é indireta? Porque tem que ter lei para poder exercer o direito. Por exemplo, o próprio artigo 5º, dá uma lidinha comigo aí no inciso, naquele inciso 32. Vê se você acha aí. Artigo 5º, inciso romano 32. Vê se ele não fala assim, ó, o Estado promoverá na forma da lei o quê? A defesa do consumidor. Vamos imaginar se nós não tivéssemos hoje a lei do consumidor, o CDC, que é a lei de 90, 8.078/90, norma de eficácia limitada. Porque eu dependo de lei para defender o consumidor. Voltando para cá, o que fala esse artigo aqui? 37, inciso 7º. Vamos lá.
Ele fala o quê? Que o direito de greve será exercido nos limites definidos em lei específica. Então, peraí, ó, servidores, vocês têm um direito, hein? Mas para exercer esse direito, vocês têm que ter lei específica. Norma de eficácia plena, contida ou limitada? Limitada. É bom canetar isso aí. Norma de eficácia limitada. Só que a gente sabe muito bem que a Constituição é de 88, que até hoje servidor público não tem lei de greve. Se não tem lei de greve, qual o remédio que cabe? Boa. Mandado de injunção. Como a matéria é constitucional, quem é que vai julgar esse mandado de injunção? STF, Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, estou falando aqui mais ou menos aí, galera, de uns 15 anos mais ou menos. Na época, Ellen Grace, própria Carmen Lúcia, que recém-chegado lá em 2008, que ela entra em 2006, 2008, já enfrenta aí essa demanda envolvendo a greve dos servidores. O que o Supremo fez? Informativo 485. Estamos no informativo 1186. Esse aqui é o 485. No 485, o Supremo fez o quê? Olha só, servidor, vocês podem fazer greve. E a partir daqui que começa o quê? A discussão no Brasil sobre o ativismo judicial. Por quê? Quando o Supremo diz, servidor, você pode fazer greve, ele está fazendo o quê, turma? Legislando. Vocês conseguem enxergar isso comigo? O Supremo pode legislar? Não, porque isso fere a independência dos poderes. Teoria concretista, teoria não concretista no mandado de injunção. Quando eu entro com o mandado de injunção, o que tem que fazer a justiça? Comunicar o legislativo. Faz a lei aí. Faz a lei, vamos embora. Pauta esse projeto de lei. E existe uma discussão muito grande se o Congresso tem que criar a lei. Entenderam? Se o Congresso, mais de 30 anos nunca criou a lei, é porque ele não quer criar a lei. Vocês conseguem enxergar isso? O silêncio do parlamento não significa dizer que ele está se omitindo. Porque cá para nós, greve faz bem para quem, turma? Para ninguém. Isso acaba ferindo um bom princípio do direito administrativo, que é a continuidade do serviço público. Vocês conseguem acompanhar isso aí comigo? Ou seja, se eu paraliso, como é que fica o serviço? Vai sair, alguém vai se prejudicar. Só que neste caso específico, a gente sabe que a Polícia Federal fez greve porque faltou papel moeda para emitir passaporte. Aqui no Rio, os policiais civis fizeram greve, fizeram paralisação, um movimento cumpra-se a lei. Outros estados, polícia também fez aí, servidores públicos, professores, que mais tem? Professor fazendo paralisação. Por quê? Porque o gestor não cumpre com a norma. Se ele não cumpre com a norma, por exemplo, dá o reajuste, que é anual, como é que eu faço? Eu vou cruzar os braços, fazer greve. Então o Supremo decidiu de que forma? Servidores, vocês podem fazer greve. Mas Supremo, nós não temos lei, não tem problema. Vocês vão utilizar a lei do seletista, que é a 7783 de 89. Vocês vão usar a lei do seletista, tá? Podem fazer greve. Avisem com 48 horas que vão fazer greve. Deixa 30% do efetivo funcionando. Serviço público essencial não pode fazer greve. Todos os regramentos aqui vocês podem seguir. Tudo bem.
que aconteceu? Aconteceu que, já que falou que servidor pode fazer greve, todo policial é um servidor público, mas nem todo servidor é um policial. O que os policiais fizeram? Vamos fazer greve. E aí você já sabe o que aconteceu no Brasil, sobretudo Centro-Oeste, sobretudo Norte. A cadeia de Pedrinhas fez greve. Jogaram bola com a cabeça de detento. Foi uma carnificina. Um negócio horrendo. E aí, o relator aqui foi o ministro Alexandre de Moraes, que decidiu de que forma? Policiais, vocês não podem fazer greve. Policiais, vocês não podem fazer greve. Detalhe, determinou o ministro, ainda que falte o pagamento. Ainda que vocês fiquem sem receber, vocês não podem fazer greve. A gente viu que o Rio Grande do Sul, ou foi o Paraná, que a polícia ficou 5 meses sem receber. Então, assim, não pode. Porque você, quando toma posse no cargo de policial, você assume o compromisso de combater a criminalidade e, inclusive, dar a sua vida pela coletividade. Isso está explícito no Estatuto dos Policiais. Você pode dar a sua vida pela sociedade. Por isso que os policiais têm um tratamento diferenciado. Militares também, em relação a quê? Regime de previdência social, algumas licenças, algumas gratificações. Porque tem um regime específico. Que é porque eu vou citar, porque tem uma questão aí envolvendo os agentes do Degase, se eles têm ou não têm benefício no momento que vai se aposentar. A gente vai ver que o artigo 40 elencou os agentes socioeducativos com benefício na redução, tanto na idade quanto na contribuição. Tudo bem? Então, o servidor pode fazer greve? Qual é a melhor resposta? Depende. Como vocês responderam aí, depende. Servidor público? Pode, policiais não. Mas não tem nenhuma exceção para o policial fazer greve? Não, o Supremo não permite. Não permite. E se fizer, vai responder. Vai responder podendo até ser demitido. Tudo bem? Tranquilo? Vamos voltar para as questões. Vamos para a questão número 9. Faz a número 9 aí, 1 minuto. Número 9, por gentileza.
Sim, mestre. Só um minutinho, mestre. Vou fechar a questão aqui rapidinho. Fizeram aí? Vamos abrir rapidinho o artigo 37. Só para você entender essa questão aqui comigo. Artigo 37, inciso 9º. Artigo 37, inciso 9º. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A lei estabelecerá. Que lei é essa? É uma lei ordinária ou é uma lei complementar? É uma lei ordinária. Tudo bem? Quando a gente for estudar aqui poder legislativo, a gente vai ver a diferença entre lei ordinária e lei complementar. Então, o artigo 37 fala o quê? Que a lei ordinária vai estabelecer quais são os casos que eu posso fazer contrato temporário. Aí, galera do online, lá na questão 9, ele prevê assim, ó, a Constituição do Estado Delta prevê que uma lei complementar estadual estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. À luz da jurisprudência do STF, essa disposição da Constituição do Estado Delta é constitucional ou inconstitucional? É inconstitucional. E aí que eu vou ficar com duas assertivas, entre a letra A e a letra C e D também. Qual que é a resposta aí? Letra A, é inconstitucional, pois pelo princípio da simetria. O que é simetria? Eu tenho que reproduzir simetricamente na Constituição Estadual o comando da Constituição Federal, pois a matéria é reservada à lei ordinária. Então, Artigo 37? isso, inciso 9º da CF, tudo bem? Então, questão 9, gabarito letra A de alfa. Só um minutinho, pessoal. Tá. Pessoal, bom dia. Bom dia. Hoje a gente começou, né? Estamos começando o módulo condicional com Barroso.